perdeu as cores. Observe o mundo ao seu redor. Os carros, os celulares, os apartamentos, os cafés e as roupas. Quase tudo parece seguir a mesma paleta. Branco, preto, cinza, bege. Como se o mundo contemporâneo estivesse lentamente sendo desaturado. Mas isso não era normal. Nossos avós tinham cozinhas coloridas. As cidades eram mais vibrantes, os interiores tinham mais personalidade. E talvez o mais curioso seja perceber que, quanto mais avançamos tecnologicamente, mais neutro o mundo parece se tornar. O filósofo francês Paul Virilio dizia que toda tecnologia produz também uma nova forma de percepção. E talvez a estética monocromática contemporânea revele exatamente isso. Uma sociedade obcecada pela velocidade, por controle e padronização. Uma sociedade que começou a trocar identidade visual por eficiência visual. Então, quando exatamente o mundo perdeu as cores? Parte dessa história começa com o modernismo. No início do século XX, arquitetos, artistas e designers acreditavam que o mundo precisava ser reorganizado. A ornamentação excessiva era vista como símbolo de atraso. O passado parecia caótico, decorativo e irracional. E diante de guerras, industrialização acelerada e crescimento das cidades, a racionalidade estética passou a ser entendida quase como uma necessidade civilizatória. O arquiteto Adolf Loos chegou a escrever um ensaio famoso chamado Ornamento e Crime. Para ele, o excesso decorativo representava desperdício, atraso de cultura e ineficiência. A forma deveria seguir a função. A Bauhaus transforma essa lógica em linguagem visual, simplicidade, geometria, padronização, produção industrial. O design moderno queria criar um mundo universal, objetos compreensíveis, espaços limpos, arquitetura racional. O arquiteto franco-suíço Le Corbusier imaginava cidades organizadas como máquinas, geométricas, precisas, extremamente funcionais. A casa moderna funcionava como uma máquina de morar. O branco moderno se torna símbolo de pureza intelectual. Superfícies neutras passam a representar progresso, higiene, controle e eficiência. Mas existe uma ironia importante aqui. O próprio Le Corbusier utilizava cores com enorme sofisticação em muitos de seus projetos. Na Unité d'Habitation em Marseille, corredores, portas e planos inteiros eram intensamente coloridos. A cor funcionava como orientação espacial, ritmo perceptivo e experiência emocional. O problema é que grande parte do modernismo posterior simplificou essa herança. A racionalidade permaneceu, mas a complexidade sensorial desapareceu. E talvez seja exatamente aqui que começa a estética contemporânea da neutralidade. Porque o minimalismo não se tornou apenas uma linguagem visual, ele se tornou uma visão de mundo, uma estética baseada em controle, redução e eliminação de excessos. O problema é que a simplificação estética acabou lentamente se transformando em padronização emocional. O artista e teórico David Bachelor chamou isso de cromofobia, a ideia de que a cultura ocidental frequentemente associa a cor a excesso, vulgaridade ou infantilidade, enquanto o branco, o cinza e o preto passaram a representar sofisticação, racionalidade, controle e elegância. Talvez por isso o minimalismo tenha se tornado tão aspiracional, porque ele comunica ordem. Em um mundo caótico, a ordem vende. A produção em massa acelerou esse processo. Produtos neutros vendem mais. São mais fáceis de revender, funcionam em qualquer lugar do mundo. O cinza então se torna global e as marcas simplificaram as logos, os interiores ficaram instagramáveis, as cidades começaram a aparecer como umas às outras, tanto quanto Dubai, São Paulo, Toronto, Seul, vidro, concreto, metal. Uma estética internacional sem identidade local. Mas a ausência de cor não é apenas uma questão estética. Ela altera comportamento, a memória, a percepção. O psicólogo ambiental Colin Mellard demonstra como ambientes neutros influenciam emocionalmente o nosso cérebro.
Espaços excessivamente homogêneos reduzem estímulos emocionais. A cidade deixa de ser memorável. O urbanista Kevin Lynch dizia que as cidades fortes são cidades legíveis, cidades com identidade, com singularidade, com símbolos, e talvez a cor seja justamente uma das linguagens mais poderosas da memória urbana. Porque nós não lembramos das cidades apenas pela forma, nós nos lembramos pela atmosfera, pela luz, pelos contrastes, pelas sensações que determinados lugares produzem no corpo. Mas agora vamos pensar em cidades como Marrakech, a cidade do México, ou Burano, na Itália. A cor ali não é decoração, ela é identidade coletiva. Ela organiza pertencimento ritual, orientação espacial e memória afetiva. Há filósofos que argumentam que o espaço nunca é neutro. Todo espaço carrega valores, relações de poder e formas de vida. E talvez o desaparecimento da cor revele justamente isso. Uma sociedade que passou a priorizar a eficiência acima de experiência. Uma sociedade em que os espaços precisam funcionar rapidamente, ser fotografáveis, ser comercializáveis, mas não necessariamente criar vínculos emocionais. Quando todas as cidades começam a parecer iguais, alguma coisa da experiência humana também começa a se perder. A surpresa, a memória e o senso de lugar. Talvez estejamos nos tornando visualmente órfãos de identidade, mas algo interessante está acontecendo. A cor está voltando. E isso revela uma mudança cultural importante. Depois de décadas de minimalismo extremo, o mundo contemporâneo parece começar a sentir falta de estímulos emocionais. Empresas criativas perceberam que ambientes coloridos estimulam inovação, criatividade e interação social. Escolas, coworkings, espaços culturais. A arquitetura contemporânea começa lentamente a redescobrir a atmosfera, identidade, experiência sensorial. Arquitetos como Luiz Barragán compreendiam algo essencial. A cor não é um complemento da arquitetura, ela é arquitetura. Barragán utilizava tons intensos para produzir silêncio, espiritualidade e contemplação. A cor deixava de ser superfície e passava a construir emoção espacial. Ao mesmo tempo, a cultura digital criou um paradoxo curioso. Quanto mais neutros ficavam os objetos físicos, mais vibrantes ficavam as telas, logos, aplicativos, publicidade, feeds infinitos, como se a cor estivesse migrando do espaço urbano para o espaço digital. E talvez isso explique porque tantos espaços contemporâneos estejam tentando recuperar presença física, textura e materialidade. Porque depois de anos vivendo experiências mediadas por telas, o ser humano parece novamente desejar ambientes que provoquem sensações reais. E talvez o retorno da cor seja algo além da tendência estética, e sim um sintoma de exaustão cultural, uma tentativa silenciosa de recuperar intensidade emocional num mundo cada vez mais anestesiado visualmente. Talvez a ausência da cor seja mais do que uma tendência estética. Talvez ela revele algo profundo sobre nossa época. Uma sociedade cansada, sobrecarregada, ansiosa por controle. Uma sociedade que transformou neutralidade em sinônimo de sofisticação. Mas cor nunca foi apenas aparência. Cor é memória, identidade, é emoção. Ela influencia comportamento, moda a percepção, constrói pertencimento. E talvez seja justamente por isso que os espaços contemporâneos estejam começando lentamente a recuperar textura, atmosfera e experiência sensorial. Porque no fim, a maneira como desenhamos o mundo também altera a maneira como sentimos o mundo. E isso nos leva à última pergunta desta série. Se a arte, a cor e percepção moldam profundamente a experiência humana, então o que acontece quando passamos a viver diariamente em espaços padronizados, hiperfuncionais e emocionalmente neutros? Como a arquitetura moderna está influenciando nosso comportamento, nosso humor, nossa atenção e até nossa ideia de humanidade? E no próximo e último capítulo dessa série, vamos descobrir por que a arquitetura nunca foi apenas construção. Ela sempre foi uma forma silenciosa de produzir sociedade.